Boa noite, gente linda. Vocês estão aí? Boa noite, Sor. Boa Tudo noite. certo? Boa noite, Amanda. Ai, que coisa, né? Vocês terem que me aguentar mais uma vez essa semana, né? Para vocês é péssimo, mas para mim é ótimo, porque aí a gente dá uma tocada na matéria. Pode ser? Pode sim. Então tá, muito bem. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar uma tela, não é, com vocês aqui, que é justamente aquela tela que ficou faltando, não é, quando nós encerramos a nossa aula de segunda-feira, né, que era justamente aquela parte do discurso direto e indireto. Lembram disso? Nós estávamos vendo, né, lá os recursos estilísticos da língua, demos uma passeada pelos tipos de estilística, falamos da figura de, né? E aí eu não sei se vocês se lembram que eu tinha colocado uma outra tela, que era o discurso direto e indireto, e essa tela, né, nós não podemos ver porque não deu tempo, né? Lembram disso? Falem comigo para evitar de eu abrir o chat aqui, por favor. Sim, Sor, lembro. Lembra? Muito bem. O que é discurso direto e indireto? Um discurso direto e indireto são formas que nós temos de transcrever num texto a fala de alguém. Nada mais é do que aquilo que vocês fazem na redação de vocês quando vocês vão colocar uma citação. Tá? Inclusive, vocês acompanham meus vídeos, aqueles que eu estou gravando no WhatsApp, que eu fiz um vídeo no Instagram, que eu fiz um vídeo muito legal, assim, não é? Colocando todas as formas que existem da gente colocar citação na redação, tá certo? Bom, então quando vocês, por exemplo, vão lá, né, estão escrevendo a citação de vocês, e vocês vão colocar, por exemplo, uma citação do Paulo Freire, que vocês vão falar de educação, por exemplo, vocês podem colocar essa citação de forma direta, usando o discurso direto, e de forma indireta, usando o discurso indireto, tá? Muito bem. Qual é a diferença? Como o próprio nome já está dizendo, no discurso direto, a personagem vai falar diretamente. É como se ela entrasse no meu texto e ela dissesse da própria boca aquilo que ela tem a dizer. No discurso indireto, o que vai acontecer, né? Ao invés da personagem falar diretamente, eu vou falar por ela. Então, ela vai falar através de mim. Por isso, indireto, né? Certo? Porque aí o Paulo Freire não vai entrar no meu texto e falar. Eu vou dizer aquilo que o Paulo Freire disse, tá bem? Certo? Bom, e quando eu falo, quando eu uso o discurso indireto, o que eu crio, então? Eu crio a figura de um narrador, esse narrador pode ser eu mesmo, ok? Bom, o que a gente tem que ver aqui em relação ao discurso direto e indireto? Por exemplo, no vestibular da URGS, né, eu aposto que mesmo que a URGS vai reduzir o número de questões de 25 para 15, ela não vai deixar de pedir uma questão envolvendo discurso direto e indireto. E no Enem isso vai cair certo também, né? Por exemplo, vocês já podem tirar algumas conclusões a partir daqui. Quando tem diálogo, né, aspas, etc., aqueles travessões, eu tenho discurso direto. Quando eu tenho que e eu não tenho aspas nem travessões, eu já tenho discurso indireto. Nas tiras, nas histórias em quadrinhos, qual é o discurso que vai predominar? O discurso direto, isso o Enem já perguntou, porque as personagens vão estar falando diretamente umas com as outras e as falas das personagens vão estar naqueles balões. Então, o travessão que nós temos, as aspas, eles serão substituídos por aqueles balões ali. Certo? Tá? Já na URGS, o que eles costumam pedir, né, desses discursos aqui? Eles colocam uma frase no discurso direto, que está lá no texto, que tem 2 pontos, aspas, por exemplo, e pedem para vocês passar essa frase para o discurso indireto, essa fala para o discurso indireto. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que conhecer as características de cada discurso, para que na hora de fazermos essa transposição, nós a façamos de forma correta. Então, vamos lá. Quais são as diferenças do discurso direto para o indireto? O discurso direto tem pontuação. Sempre vai aparecer os sinais de pontuação no discurso direto.
Quais são os sinais de pontuação que aparecem no discurso direto? Os 2 pontos, o travessão, as aspas e a vírgula. Então, tudo que é frase direto vai estar, não é? Vai ter justamente 2 pontos, travessão, aspas ou vírgula. Laura, desculpa, gente, fala aqui com a Verônica, diz que eu estou dando aula, por favor. Tá? Então, por exemplo, eu digo assim, ó, Juliana disse, 2 pontos, estudo sempre nesta sala. Né? Ó, essa oração está no discurso direto, por quê? Porque ela tem pontuação aqui, ó, ela tem 2 pontos e aspas aqui, né? O que eu poderia colocar no lugar desses 2 pontos e aspas? Professor, tu tá compartilhando a tela? Não tô? Não, pra gente não tá aparecendo. Mas que barbaridade! Que loucura isso! Esqueci. Vê se aparece aí agora. Deu, agora foi. Ai, credo. Desculpa, gente. É que eu tô sentado aqui na frente, vocês não vão acreditar, desde as 9h30 da manhã. Eu vou dar 12 horas de aula ininterruptamente hoje. Mas vamos lá. Tá? Então tá, apareceu, né? Então olha aqui, ó, eu tenho, ó. Então, o discurso direto tem pontuação. A Juliana disse, 2 pontos, estudo sempre nessa sala. Tá bem? Então, eu tenho 2 pontos e aspas aqui eu tenho a presença de pontuação. No lugar dessas aspas, o que eu poderia colocar aqui? Um travessão. Ou então, eu poderia dizer assim, estudo sempre nessa sala, vírgula, disse Juliana, né? Então, o discurso direto, ele vai ter 2 pontos, travessão, né? Aspas ou vírgula. Tá bem? Quando eu passo a oração para o discurso indireto, o que vai acontecer? Essa pontuação vai sair da frase, e ela vai ser substituída pelas conjunções integrantes que e se, né? Então, eu vou dizer assim, Juliana disse que estudava sempre naquela sala, né? Então, olha só, sempre que vocês passam uma oração para o discurso direto, né? Sempre que vocês passam uma oração do discurso direto para indireto, isso aqui vocês têm que saber. Nessa oração que eu estou sublinhando aqui, Juliana disse, não se mexe. Eu não posso mexer nessa oração. Tá bem? Eu vou mexer na oração que é a fala da personagem. Essa aqui tem que ficar exatamente como está. Entende? Então, se caísse isso aqui na URGS, essa oração para passar para o discurso indireto, o que vocês teriam que eliminar? Toda e qualquer alternativa que mexesse nessa oração sublinhada. Por exemplo, Juliana disse, trocou o tempo do verbo, está errado. Juliana falou, trocou o verbo, não é falou, é disse, né? Está errado, tá bem? Então, aqui, ó, não sei se vocês observam que os sinais de pontuação aqui, eles foram substituídos pela conjunção integrante que. Tá bem? Aí tu vai dizer assim, mas tu também trocaste o tempo do verbo aqui. Troquei, claro que troquei, mas isso aqui eu gostaria de falar para vocês daqui a pouquinho, tá me entendendo? Daqui a pouquinho a gente fala só dos verbos. Por enquanto eu quero que vocês que nos sinais de pontuação do discurso direto, eles são trocados para que ou se no discurso indireto. Tá bem? Sempre que no discurso direto aparecer os pronomes este, esta e isto, no discurso indireto eles vão ficar aquele, aquela e aquilo. Então, como é que fica essa oração? Juliana disse, estudo sempre nessa sala no discurso indireto. Juliana disse que estudava sempre naquela sala. Tudo bem? Entendido até aqui? Por favor, para evitar de eu entrar no... Por mim tá tudo certo. Tudo certo, tá? Muito bem. Próxima transformaçãozinha que nós temos aqui, ó, são os pronomes. No discurso direto, que tipo de pronomes vão aparecer? Pronomes de primeira pessoa. Quais são os pronomes de primeira pessoa? O eu e o nós, os seus derivados. Eu, me, mim, comigo, minha, meu, né? No discurso indireto, o que vai acontecer? Esses pronomes saem da primeira pessoa e eles vão para a terceira pessoa. Então, se aqui aparece eu, aqui vai ter que ficar ele. Se aqui aparece minha, aqui vai ter que ficar sua. Se aqui aparece nós, aqui vai ficar eles, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o homem disse, 2 pontos, travessão. Ó, tem pontuação, é discurso direto. Meu carro foi roubado aqui. Agora vamos ver essa transposição dessa oração para o discurso indireto, né? Ó, repito a oração principal, que é essa sublinhada, na qual eu não mexo. O homem disse que, tirei os 2 pontos e o travessão, botei o que.
tá? Agora, olha só, esse meu é pronome de primeira pessoa. Qual é o equivalente a meu na terceira pessoa? É o seu. É seu. Agora, se eu disser assim, ó, Gustavo, o homem disse que seu carro foi roubado ali. Se eu botar seu no lugar de meu aqui, isso já caiu várias vezes na URGS, o que vai acontecer? Essa frase vai ficar ambígua, né? Porque se eu disser, Kalani, o homem disse que o seu carro foi roubado ali, né? Pode ser o carro do homem ou pode ser o carro do Kalani. Então, o que eu vou fazer aqui para evitar essa ambiguidade? Eu vou colocar outro pronome de terceira pessoa aqui, que é o dele. O homem disse que o carro dele, que o carro dele foi roubado, não é? Aqui nós vamos fazer uma outra alteraçãozinha aqui, que daqui a pouco nós vamos falar dela, que o carro dele fora roubado ali. Tá? Então, olha só, pronomes de primeira pessoa no discurso indireto, né, se transformam em pronomes de terceira pessoa. Sempre que no discurso direto aparecerem os advérbios aqui e cá, no discurso indireto esses advérbios vão ficar ali ou lá, ok? Então, como é que ficaria essa frase aqui no discurso indireto? O homem disse, meu carro foi roubado aqui. O homem disse que o carro dele fora roubado ali ou lá. Tá certo? Vamos adiante. Bom, qualquer dúvida vocês me interrompam aí, né? Você sabe que não tem frescura, né? Vocês podem me interromper a hora que vocês bem entenderem. Agora sim, agora nós vamos para as transformações mais importantes que nós temos aqui, que são as transformações que se dão em nível de verbos. Sempre que no discurso direto meu verbo estiver no presente do indicativo, eu canto, tu cantas, ele canta. Quando a frase passa para o discurso indireto, esses verbos vão para o pretérito imperfeito do indicativo. Canto vai ficar cantava. Caminho vai ficar caminhava. Bebo vai ficar bebia. Então, passo sempre por esta rua, vírgula, disse a mulher. Disse a mulher é minha oração principal. Essa oração está no discurso direto porque tem vírgula, não tem que. Né? Certo? Esse verbo passo aqui está no presente do indicativo. Eu passo, tu passas, ele passa. Não é verdade? Agora, olha só. Vamos ver. Passando essa oração para o discurso indireto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir, né, essa oração principal. Disse a mulher disse. Eu só alterei a ordem dos elementos. Isso eu posso fazer. Eu não posso mudar palavras da oração, mas eu posso alterar a ordem dos elementos. Ó, tirei a vírgula e botei o quê? O passo que estava no presente ficou passava no pretérito imperfeito do indicativo, né? E o esta, você sabe, já vimos, se transforma em aquela. Tá? Então, como é que ficaria a forma no discurso indireto dessa frase aqui? Passo sempre por esta rua, disse a mulher. A mulher disse que passava sempre por aquela rua. Ok. É sempre no passado, então, senhor? Sempre. No discurso indireto? Sempre. Ah, Gustavo, é o Gustavo que está falando, né? Isso, tá, obrigado. Sabe por quê, Gustavo? Gustavo? Não sei, senhor. Tem uma lógica, quer ver um negócio? Gustavo, vamos supor assim, ó. Sempre que o que os gramáticos entendem? Que, por exemplo, assim, ó, Gustavo, eu te conto um negócio agora, tá? Gustavo, eu vou me casar mês que vem. Mentira, tá? Gustavo, eu vou me casar mês que vem. Gustavo, isso aí é discurso direto ou indireto? Não entendi, pode repetir, senhor? Gustavo, se eu te disser assim, Gustavo, eu vou me casar o mês que vem. Eu estou usando discurso direto ou indireto? Direto, foi tu que disse. Direto, muito bem, tô falando isso diretamente para ti. Agora vamos dizer assim, ó, que tu vais contar isso que eu te falei para uma outra pessoa. Não passou um certo tempo desde que eu te falei até tu contar para outra pessoa, sim ou não? Sim, aí eu falo, o Everson disse que ele ia casar? Ia se casar, muito bem, tá? Tá, entendi. Obrigado. Casar no mês que vem, tá entendendo? Então, por isso que os verbos, Gustavo, no discurso indireto, eles vão ficar sempre mais no passado. Porque até eu falar e transcorrer, até eu falar e uma pessoa contar para outro o que eu falei, se transcorre um certo tempo, entende? Entendesse? Sim, entendi. Agora ficou claro. Tá.
Tu já deve ter percebido, né, Gustavo e companhia aí, né, que os fofoqueiros é que são especialistas em passar a oração do discurso direto para indireto, né? Só que além dessas transformações que a gente faz aqui, que se restringe à gramática, né, o fofoqueiro faz outras transformações, né? Ele acrescenta outras informações, e aí é que mora o perigo. Tá? Quando no discurso direto o verbo estiver no presente do indicativo, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, quando passa para o discurso indireto, ele vai para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, cantei fica cantara, bebi fica bebeira, tive fica tivera. Né? Viajei ontem, disse Douglas. Disse Douglas é minha oração principal. Né? Tá no discurso direto, porque tem uma vírgula aqui. Esse viajei está no pretérito perfeito. Então, o Douglas disse que viajara, ou que tinha viajado, ou que havia viajado no dia anterior. Tá bem? O ontem, no discurso, sempre que aparece ontem no discurso direto, no discurso indireto ele fica no dia anterior. Tá bem? Isso aqui, gente, cai na URGS direto. Pode notar que isso aqui vai cair na URGS. Ó, tinha viajado ou havia viajado é a mesma coisa que viajara, tá? Tinha comido ou havia comido é a mesma coisa que comera. Tinha bebido ou havia bebido é a mesma coisa que bebera. Viajara é a forma simples do pretérito mais que perfeito. E tinha viajado ou havia viajado é a forma composta do pretérito mais perfeito. Tá? Isso eles pedem direto na URGS. Eles vão pedir assim para vocês, quer ver? Né? A forma verbal tinha escrito da linha 16 poderia ser substituída sem prejuízo do sentido por escrevera. Tá certo? É a mesma coisa. Tá? Próximas alterações que nós temos aqui. Tá terminando. Sempre que no discurso direto aparecer verbos no futuro e do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, eu beberei, tu beberás, ele beberá. Quando eu passo a oração para o discurso indireto, esses verbos saem do futuro e do presente e vão para o futuro do pretérito. Cantarei fica cantaria, beberei fica beberia. Entende? Então, viajarei amanhã, vírgula, disse a mulher. Né? Tá no discurso direto, ó, tem vírgula, não tem que aqui. Passando para o discurso indireto, a mulher disse que viajarei, ó, viajaria, e o que vai acontecer com amanhã? Ele fica no outro dia, no dia seguinte. Então, como é que fica a forma no discurso indireto dessa frase? Viajarei amanhã, disse a mulher. A mulher disse que viajaria no outro dia ou no dia seguinte. Tá? Última transformação que nós temos aqui. Sempre que no discurso direto aparecerem verbos no presente do subjuntivo, no futuro do subjuntivo ou no modo imperativo, né? Qual é o presente do subjuntivo? Aquele que nós fazemos com o auxílio da palavrinha que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Futuro do subjuntivo é aquele que nós fazemos com a palavrinha quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. E o imperativo é aquele que indica a ordem. Canta tu, cante você. Então, sempre que aparecer um verbo em qualquer um desses três tempos aqui, esse verbo sai desses tempos e ele vai para o pretérito imperfeito de subjuntivo, que ele termina em SSE. Tá? Então, olha aqui, ó. Prestem atenção, vírgula, pediu o professor. Prestem tá no imperativo, é uma ordem. O professor pediu que prestassem atenção. Tá? Além desses discursos diretos e indiretos, a gente tem o discurso indireto livre, que é um porra esse discurso aqui, já caiu na URGS. Ele é a apresentação das falas exatas das personagens inseridas dentro de um narrador. Tá? É o mais difícil e o mais dinâmico dos tipos de discurso, entende? Por quê? Porque ele vai misturar os dois. Porque ele permite que os acontecimentos e as falas das personagens sejam narrados em simultâneo. Ó, vou dar um exemplo de discurso indireto livre. Ó. Então, Paula corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Então, tem um narrador narrando aqui uma situação cujo personagem é Paula. Logo a mim isso tinha de acontecer. Ó, aqui ele já está colocando misturado aqui, ó, a fala direta da Paula. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão, né? Agora aqui ele já está narrando de novo. Tomara que eu consiga. Aqui ele já está colocando a fala da Paula.
Então, ele mistura o discurso indireto, não é? Com o narrador que narra uma ação e coloca falas da personagem tudo no meio. Ó, outro exemplo aqui. Na Fazenda, os dias de Frederico eram sempre iguais. Tá narrando, ó. Ele alimentava os animais e regava as plantas. Ainda não remendei a mangueira que furou ontem. Já botou a fala do Frederico aqui no meio do narrador. Depois voltou a narrar o Frederico. Depois Frederico colhia alguns alimentos e limpava o campo. Com esse calor, acho que vou até ficar sem fazer nada, deitar na rede. Botou a fala do Frederico de novo. Aqui, ó, ele tinha colocado, né? Aqui, ó, ainda não remendei a mangueira que furou ontem, ele usou discurso direto na fala do Frederico. Aqui, acho que vou, ó, botou o quê aqui? Então, aqui já tem discurso indireto. Então, quando mistura os dois, é discurso indireto livre. Tá? Certo? As características do discurso indireto livre, então, as falas das personagens feitas na terceira pessoa surgem espontaneamente dentro do discurso do narrador, que é feito na terceira pessoa, que foi que a gente viu ali em cima. Não há marcas que indiquem a separação da fala do narrador e a fala da personagem, ele não vai usar aspas, né? Ele não vai usar travessões. O discurso indireto livre, ele não é introduzido por verbos de locução, ele disse, ele falou, ele declarou, nem por sinais de pontuação, os dois pontos, o travessão, a vírgula, ou por conjunções também. E por vezes é difícil delimitar o início e o fim da voz da personagem, uma vez que ela está inserida dentro da voz do narrador. O discurso narrador, ele vai transmitir o sentido do discurso da personagem. O narrador é onisciente, ou seja, ele não participa da ação, ele só vê e conta de todas as falas, sentimentos, reações e pensamentos da personagem, tá bem? O que nós vamos fazer agora? Agora, depois, na aula que vem, nós vamos, como é que eu vou dizer para vocês, resolver os exercícios de discurso direto e indireto do livro, ok? Ok, sir. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida aqui ainda. Abri o chat agora. Por mim, nenhuma dúvida, senhor. Nenhuma dúvida? Tá. Então, a gente... Eu tô perdido aqui. Eu tenho uma outra aula daqui a pouco. Quero saber até que hora vai essa aula, gente. Ela vai até 21h30, senhor. Essa que eu tô dando para vocês? Isso. Isso? Tá. Então, vamos lá. Bem, então vamos adiante aqui. O que a gente tem aqui? Vamos falar um pouquinho de inferência agora, tá? Nosso próximo capítulo aqui, nós falamos da estilística léxica e fônica, não vou fazer os exercícios, falamos das figuras de linguagem ontem, eu não vou aqui fazer os exercícios do livro de discurso com vocês, até poderíamos fazer, eu acredito, mas acho que vai ficar meio chato, porque a gente não tem aqui, como eu não ia dar essa aula para vocês hoje, eu não cheguei a digitar as questões aqui. Tá? Então, vamos falar, então, da coerência e da coesão, tá? Que é o próximo capítulo do livro de vocês, tá? Que é lá o módulo 7 desse livro. Eu só preciso de um tempinho aqui, vocês me deem licença aqui, porque eu vou agora abrir aqui outro material para vocês. Só me deem um tempinho aqui. Só um pouquinho, gente. Ai, ai, ai. Tá dando um tilt no meu computador aqui.
Peraí que já tá abrindo aqui, tá, gente? Eu não tive tempo de fazer essa aula em PowerPoint ainda, porque eu não sabia que ia dar essa aula para vocês, tá? Então ela tá em Word ainda, vocês me desculpem. Depois eu coloco ela em PowerPoint para ficar melhor para vocês, tá bem? Tá aparecendo na tela aí? Tá sim, senhor. Tá. Então, o que é coesão e o que é coerência, né? Que é o próximo capítulo do livro de vocês. Eu vou introduzir essa matéria hoje aqui, com vocês, tá? E aí, na próxima aula que vem, a gente aprofunda, termina, e aí vejam que coisa maravilhosa que vai acontecer. Na próxima aula, nós vamos para o livro 4, gente, tá? Então, a coesão, né? A coesão textual, ela vai se relacionar com o microtexto. O que é o microtexto? É aquele texto que está aparecendo na minha frente, né? E o que é o microtexto? São as palavras, as frases que eu usei para compor todo o texto. Então, por exemplo, a redação de vocês é um texto. Se eu tirar uma frase da redação de vocês, essa frase é um microtexto, tá? Essas frases, esses microtextos, eles têm que ter relação entre si. Então, a coesão relaciona-se com isso, tá? Quando vocês colocam aquele mas para linkar duas ideias, dando uma ideia de oposição, vocês estão fazendo coesão. Quando vocês botam a palavrinha porquê para indicar causa, vocês estão fazendo coesão entre aquelas orações ali, tá? Então, a coesão ela vai se relacionar com o microtexto, com as frases, ou seja, com as palavras que estabelecem as ligações das ideias. É importante para estabelecer a coerência do texto. Geralmente, um texto que não tem coesão, ele não tem coerência, né? Geralmente, um texto que não tem coerência, ele não tem coesão. Essas duas qualidades aqui, a coerência e a coesão, elas caminham, não é? De mãos dadas, certo? Dificilmente um texto tem uma coisa, né? E ele não tem outra, ok? Certo? A coerência textual já, né? A coesão é o microtexto, é aquelas palavrinhas que eu vou usar, as conjunções, os pronomes, para estabelecer ligação, relação entre as ideias. Já a coerência é a relação lógica que existe entre as ideias, pois essas devem se complementar, né? Eu não posso, por exemplo, fazer uma redação sobre a mulher, né? Dizendo, por exemplo, que as mulheres são tão capazes quanto os homens, são igualmente capazes em relação aos homens, e que elas podem desempenhar qualquer tarefa que o homem desempenha, e depois, a partir lá do meu texto, eu defender a ideia de que mulheres, por exemplo, não podem ir para o exército, né? Então, eu estou me contradizendo aqui, né? O texto ele tem coerência quando ele não entra em contradição, né? Então, para a gente garantir a coerência ela vai incluir fatores como o conhecimento que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto, porque se eu não tenho, não é, conhecimento do assunto que eu abordei no texto, certo? É muito difícil, né, eu estabelecer coerência, né? Tá? Por isso que às vezes a gente lê nas redações aquelas coisas completamente incoerentes, aquelas informações, né, que a gente não sabe de onde a pessoa tirou, né? Por quê? Porque o autor, ele não tem conhecimento do assunto, tá? Também o conhecimento de mundo, né? Certo? Tá? Por exemplo, uma vez eu li uma redação, acho que eu já contei isso para vocês, né? Eu li uma redação que era sobre, assim, né? O que as pessoas poderiam fazer? Nós fizemos até uma proposta de redação parecida esse ano. O que as pessoas podiam fazer, né, para ajudar a combater a violência, né, e a criar uma cultura de paz, né? E eu li uma redação de uma aluna, né, que ela colocou que o que as pessoas tinham que fazer era aquilo que o pai dela já tinha feito, mandar colocar cercas elétricas na casa. Entende? Uma coisa completamente incoerente em relação ao tema, né? Certo? Por quê? Porque essa menina não tem conhecimento de mundo. Ela não tem conhecimento de mundo, ela deve ser uma burguesinha que ela vive num condomínio fechado, né? Depois eu fiquei sabendo que a menina era de uma família de muitas posses, né? Certo?
Entende? Ela nunca andou num ônibus, ela nunca foi numa periferia, ela não sabe, por exemplo, né, que existe uma desigualdade social absurda nesse país, né? E essa falta de conhecimento de mundo é que gerou essa baita incoerência no texto dela. Tá? E também outro fator que interfere na coerência, né, também é este aqui que eu vou sublinhar agora para vocês, né, que é o conhecimento que esses, né, que o receptor e o emissor, quem escreve o texto, tem da língua que usam, né, e a intertextualidade, né, certo? Vamos falar primeiro do conhecimento que as pessoas têm de mundo, né? Certo? O que a gente pode colocar aqui? O conhecimento que tem da língua que usam, né? Quanto mais eu domino a minha língua, o uso dos pronomes, o uso das conjunções, o uso dos recursos expressivos, né? Mais coerente meu texto é. E também eu preciso ter um conhecimento de intertextualidade. Lembram? Né? O que é intertextualidade? É quando um texto remete a outro texto, quando um texto cita dentro dele outro texto. Lembra que nós fizemos uma questão na aula passada, tinha uma tira que dizia assim, é pau, é pedra, é o fim do caminho, né? Ali tem uma relação intertextual, porque aquela tirinha está fazendo referência ao texto do Tom Jobim, a uma música do Tom Jobim. Nós fizemos um outro exercício aqui, não sei se vocês se lembram, que era uma tira do Maurício de Souza, né, que falava do mito era uma história em quadrinhos que fazia referência ao mito da caverna do Platão. Né? A pessoa que não conhece a música do Tom Jobim, a pessoa que não conhece, não é, o mito da caverna, ela não consegue fazer essa relação intertextual. Ela não consegue, e aí ela não aproveita direito a mensagem que aquele texto está passando, tá? Então, vamos lá? Quais são os 4 aspectos que envolvem a coerência? Hein? O conhecimento que tanto o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto, né? De nada adianta agora que eu dar uma aula para vocês sobre física nuclear, se eu sou um físico nuclear, né? Se vocês não dominam esse assunto. Né? O conhecimento de mundo, né? Tanto do autor quanto do leitor. O conhecimento que tanto o autor quanto o leitor tem da língua, né? Porque se eu utilizar aqui palavras que vocês não conhecem, né? E que são desconhecidas de vocês, não vou conseguir estabelecer uma coerência com vocês no meu discurso, e também os recursos da intertextualidade. Tá bem? Eu quero saber se até aqui vocês entenderam. Abri o chat. Sim. Sim? Hélio? Muito bem. Por isso, a coerência refere-se ao nível semântico e cognitivo, isto é, as informações de um texto, elas possuem um fundo de verdade em relação ao próprio texto, em relação ao mundo real. Tá bem? Tá? Certo? Vamos adiante, então, aqui. Vamos lá. Bom, agora ele vai tratar aqui da coesão referencial. A coesão referencial. Então, olha aqui, ó. Aqui eu estabeleci, esse material foi eu que fiz, uma distinção entre coesão e coerência, certo? Agora nós vamos falar só de coesão, tá? E vamos falar dos tipos de coesão que nós temos aqui, tá? Primeiro tipo de coesão que nós temos aqui é essa coesão referencial. Ela ocorre quando determinado elemento do texto se remete a outro, substituindo-o. Então, a coesão referencial é aquela que a gente vai fazer pelo uso dos pronomes, né? Certo? Por exemplo, assim, ó, o Kalani está bocejando agora. Ele deve estar muito cansado. Ó, eu fiz uma coesão referencial aqui. Né? Por quê? Porque eu usei o pronome ele para fazer referência ao elemento que eu já citei anteriormente, né? Que é justamente o Kalani, tá? Ó, Pedro e João são meus irmãos. Este é advogado, aquele é médico, ó. Eu estou usando este ou aquele para fazer referência a elementos dos quais eu já falei anteriormente. Então, eu estou fazendo uma coesão referencial. Essa coesão referencial, ela pode ser feita por referência exofórica e por referência endofórica,
Tá? Bom, o que é a coesão por referência exofórica? É aquela coesão que eu vou retomar, eu vou fazer menção a um elemento que ainda não está no texto, para fora do texto. E a endofórica é aquela que eu vou fazer referência ao elemento que eu já citei, que já está dentro do texto. Então, aqui a gente tem um exemplo de coesão exofórica, ó, aquela que remete a elementos fora do texto. A gente era pequena naquele tempo. Que tempo? Ela não citou o tempo ainda, né? Então, ela está fazendo referência a um tempo antigo que não foi citado aqui. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, a gente pode dizer assim, era meados do século XX, ponto. A gente era pequena naquele tempo. Aí ele estaria fazendo ele estaria fazendo uma coesão endofórica, porque ele já tinha citado esse elemento anteriormente. Como ela não delimitou esse tempo aqui, ele está fazendo uma coesão exofórica. Eu tenho que imaginar o que é naquele tempo. Que tempo é aquele? É 10 anos atrás? É 50 anos atrás? E aquele era um tempo em que ainda se apregoava nas ruas. O que é apregoava nas ruas? É quando as pessoas... Então, é um tempo antigo mesmo. Apesar que hoje passou gente aqui na casa da minha mãe, aqui na praia, apregoando. Apregoar é isso, é anunciar os produtos na rua. Né? É aquilo que a gente vê lá na rua da praia, né? Aquelas pessoas berrando na frente das americanas ali, compra não sei o quê, vendo, se apregoar. Não em todas as ruas, mas naquela onde vivíamos. Que rua? Ela não falou em rua ainda antes. A gente vai ter que imaginar a rua. Essa referência de naquela rua está fora do texto. Naquela rua que tinha por nome a data de um santo. Que santo? O tempo passava mais lentamente do que no resto da cidade de Porto Alegre. Bom, eu soube, agora eu consegui descobrir, né, a que cidade, a que espaço ela está se referindo. Mas o tempo aqui, né, e a rua específica eu não sei, porque isso não está dentro do texto. Então, não sei se vocês entenderam. Essa é a coesão exofórica. Tá? Agora vamos falar da coesão endofórica, tá? Ó, a coesão por referência endofórica, ela vai ocorrer por intermédio de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, numerais, o ambos, o primeiro, o segundo, de advérbios formais, o aqui, aí, daqui, dali, de lá, o onde, o ali. Ela vai ocorrer pela elipse, pela omissão de um termo facilmente perceptível, ela vai ocorrer pelo uso de sinônimos e por meio da metonímia, tá? Certo? Tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim para vocês, ó, eu digo assim, olha aqui, ó, eu estou na praia do Cassino, tá? Aqui está fresquinho agora, ó, eu usei esse aqui, que é um advérbio, para fazer referência a um termo que eu já falei antes, que é a praia do Cassino, tá? Eu digo para vocês, eu sou o professor, meu irmão, vírgula, veterinário, meu irmão é veterinário. Eu fiz uma referência endofórica agora por meio da omissão do verbo ser, tá bem? Certo? Tá? Os meninos vivem brincando aqui na frente da rua da casa da minha mãe, tá? Esses guris são muito travessos. Ó, eu usei um sinônimo, eu usei a palavra guri para retomar a palavra menino, né? Então, eu não sei se vocês observam que essa coesão endofórica aqui vocês fazem direto na redação de vocês, né? Direto na redação de vocês. Tá bem? Até aqui tudo bem? Sim, tudo certo. Tudo certo? Bom, aí nós temos a coesão sequencial, né? Ela é obtida através por elementos de ligação que proporcionam relações necessárias à integração harmoniosa de orações e parágrafos em torno de um mesmo assunto. Elementos de coesão mais utilizados, né? Aí vocês têm, né, todas as conjunções. Em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo, haja vista, importante ressaltar que... Bom, eu não vou ler essa lista toda com vocês, né?
Tá? Certo? Eu posso fazer uma coesão sequencial por citação de autores, né? Conforme elucida o autor. Eu posso fazer uma coesão sequencial por meio da comparação, comparando um tempo com o outro. Eu posso fazer uma coesão sequencial por meio de hipóteses, aí vou usar essas palavrinhas aqui, se caso, eventualmente. Eu posso fazer uma coesão sequencial por meio, né, de palavras que indicam adição, além disso, além do mais, ademais, bem como, não só, mas também, o próprio e. Eu posso fazer uma coesão sequencial usando expressões que indicam tempo, agora, né? Afinal, tá? Quando, enquanto, tudo que é conjunção temporal, né? Nesse ínterim, nesse momento, anteriormente, depois, né? Eu posso fazer uma coesão sequencial utilizando palavras que indicam dúvida, hipótese, talvez, provavelmente, possivelmente, né? Eu também posso utilizar nesse tipo de coesão palavras que indicam ênfase, certeza, de certo, por certo, certamente, sem dúvida, indubitavelmente, né? Usando expressões que indicam surpresa, imprevisto, enfim, né? Depois eu vou colocar esse material à disposição aqui para vocês, né? Porque todas essas conjunções que vocês usam nas redações de vocês, né? Elas são mecanismos de coesão sequencial, ok? Certo? Tá? Um outro elemento de coesão que nós temos é a paráfrase, né? O que é a paráfrase? É aquilo que a gente não pode fazer no Enem, né? A paráfrase é a gente dizer o que alguém disse com outras palavras, né? Então, por exemplo, quando eu copio, que vocês não vão fazer isso na redação do Enem, né? Pego uma frase lá do texto de apoio e digo aquela frase com as minhas palavras, né? Isso é um recurso de coesão, né? Mas a gente não pode fazer no Enem, tá? Certo? Outro elemento, né? Outro elemento aqui, eu tô avançando um pouquinho, que depois a gente retoma na aula na aula que vem, né? Porque a gente não vai dar tempo da gente ver tudo isso aqui mesmo hoje, né? Tá? Outro elemento que a gente pode usar para fazer uma coesão sequencial é a perífrase, né? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro sofreu um baque nos últimos dias, ponto. A cidade maravilhosa teve seu prefeito preso. Ó, essa cidade maravilhosa é a perífrase, né? Que a gente já tinha revisado lá nas figuras de linguagem, né? Vai dizer Rio de Janeiro, eu digo perífrase, né? Tá? Certo? Essa perífrase está retomando o Rio de Janeiro. É um mecanismo de coesão sequencial. Tá? Outro mecanismo de coesão sequencial é a paródia, né? Que nós já vimos aqui também, e depois nós vamos voltar, viu? Lá no livro 4 nós vamos ver a paródia de novo. O que é a paródia? É a gente reescrever um texto alterando seu sentido, né? Certo? Tá? Debochando do seu sentido, né? Lembra daquelas paródias que eu mostrei para vocês da Mona Lisa, da Canção do Exílio, né? Ó, que tá aqui, ó, a gente já tinha visto isso lá na literatura, né? Certo? Professor, uma paródia é uma intertextualidade? É um recurso de intertextualidade, tanto a paráfrase quanto a paródia, isso aí. Tá? Olha aqui, ó, Obrigado. quando tu lê esse poema do Mário Quintana, olha aqui, ó, uma canção, minha terra não tem palmeiras, em vez de mero sabiá, cantam aves invisíveis das palmeiras que não há. Isso aqui já te lembra a canção do Exílio do Gonçalves Dias. Então, tu tem, por que é intertextualidade? Inter quer dizer para fora. Esse texto aqui, ele retoma um outro texto que já foi escrito antes. Então, é um recurso de intertextualidade, sim. Tá bem? Certo? Bom, aí a gente tem os tipos de incoerência aqui que a gente não vai que a gente não vai ver hoje, porque isso aqui é muita coisinha aqui, certo? Muito detalhe, tá? Não vou conseguir ver tudo isso aqui com vocês hoje, certo? Eu vou pedir para vocês, se vocês não se importam, de eu encerrar um pouquinho mais cedo, gente, porque eu tenho que dar uma outra aula agora, tá? Já era para ter começado a minha aula às 9 horas. É que eu entrei aqui hoje, né? Eu tinha só aula até às 8h30, depois eu tinha um aluno particular.
E eu pedi para ele esperar porque eu me pediram para substituir um professor aí, para não deixar você sem aula, né? Tá? Então, vou precisar encerrar um pouquinho, tá? Mais cedo. Um bom Tá Natal. bom, senhor. Sem problemas. Pra ti Bom também. Natal. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Bom Natal.